Olá, pessoal. Estamos novamente dando continuidade ao nosso seminário do histórico empresarial. Nós vimos na primeira sessão, né, que nós vimos as lojas Mapping, uma loja de departamento muito conhecida, muito forte na sua época e que, logicamente, ela teve o seu apogeu e depois o seu declínio até a sua falência em 1999, né? Hoje nós estamos iniciando a segunda sessão. Mas, primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Maurício Moura, sou bacharel em História e o foco deste trabalho é justamente nós entendermos o que passa por trás dessas decisões que, porventura, marcaram a vida, né, de muitas pessoas. Nós temos que imaginar que uma empresa de porte, como você vê, uma Kodak, uma Lojas Map, que tinha 10 mil, 5 mil, tantos mil funcionários, de uma hora para outra, de repente, fecha. São milhares de famílias e pessoas dependendo dessas empresas. E por que essas empresas elas sucumbiram, né? Logicamente, nós vimos na primeira sessão que ele fala um pouco sobre você estar sempre inovando, né? Sempre buscando uma melhoria constante. E muitas vezes você não consegue enxergar o que está ao seu redor, o que está mudando. E toda empresa ela tem que justamente fazer isso, buscar sempre cheirar o novo, né? O que é o cheirar o novo? É sentir o que está passando, o que o mercado está dizendo, tá? Então esse é um dos pontos importantes. Mas vamos lá, pessoal. Hoje, nessa segunda sessão, nós vamos falar sobre a empresa Kodak. Quem que nunca ouviu falar da empresa Kodak, né? Então, é uma empresa que ela tem todo um histórico por trás, né? Hoje em dia, você encontra uma câmera digital de qualidade no próprio smartphone, mas pode usar também nos modelos profissionais e até mesmo os modelos analógicos com um bom e velho filme que precisa ser revelado. Hoje nós encontramos de tudo por aí ainda, né? Tudo isso se deve a décadas de avanço. É verdade, mas a maior parcela dos créditos se deve mesmo à Kodak. A Kodak é uma marca que já ultrapassou 100 anos de existência, né? Foi uma das empresas que ajudaram a popularizar a fotografia para amadores, diminuindo o tamanho das câmeras e ampliando as formas como as imagens eram exibidas após o clique, né? Ela ainda revolucionou o meio digital. Eu creio que a maioria das pessoas deve imaginar que, justamente por ter entrado o digital, é que matou a Kodak. O interessante é que a invenção da fotografia digital veio da própria Kodak. Isso é que é bastante interessante. Mas isso nós vamos falar um pouco mais à frente. O que levou ela, né? Então, ou seja, ela não embarcou no próprio invento. E talvez esse possa ter sido o seu maior erro, né? Como tudo isso aconteceu? Vamos então entender um pouco mais, né? Quando a gente fala da fotografia para o povo, antigamente, logicamente, quando eu falo antigamente, nós estamos falando em 1800 e lá vai fumaça, né? Então, tudo teve início em 1878, quando o atendente do banco, o George Eastman, começou a trabalhar na invenção de placas metálicas secas com emulsão de sais de prata sensíveis à luz para gerar imagem. Esse é um dos processos básicos da fotografia moderna e as placas viraram o primeiro produto da empresa. Se vocês lembrarem naqueles filmes antigos que eles colocavam uma chapa na frente, a pessoa jogava um turbante, né? Jogava um pano para poder ficar escuro e depois batia a fotografia. Isso antes de 1878, quando começou, logicamente, a mudança. Então, as placas fotográficas de Eastman, elas começaram a revolucionar o mercado de fotografia.
Então, o mercado de fotografia, ele era jurássico antes disso. Para manusear as câmeras na época era preciso um treinamento. Não era qualquer um que ia chegar lá, saber colocar a placa, fazer as coisas. Era bastante complicado. Logicamente, hoje nós temos cursos de fotografia, mas basicamente eles vão falar como é que você deve usar a câmera, que posição, que iluminação. Hoje tem mais ou menos por aí. Antigamente, o foco era manusear aquele ferramental todo, né? Aquele negócio todo. Então, elas eram nem um pouco acessíveis também no preço. Aquelas máquinas eram caríssimas, muito menos portátil, que era um monstro, né? E os filmes eram chapas, nada daqueles rolinhos de filme como a gente está acostumado a ver, né? Aqueles rolinhos que vai girando, vai andando. Aquilo ali, logicamente, veio bem depois. A marca Kodak, ela foi registrada em 1888 e era o nome da máquina, da câmera da empresa. Então, foi dado primeiramente um nome para a máquina e depois esse nome virou o nome da empresa. Ela tinha um filme de 100 poses e era a primeira realmente fácil de usar. Para revelar, você enviava ela inteira para a companhia e ela devolvia com as impressões, né? E colocava um novo filme dentro da máquina. Então você comprava essa máquina fotográfica, que já vinha com um filme de 100 poses dentro, você tirava 100 fotos, depois você tinha que pegar essa máquina, mandava para a Kodak fazia a revelação desses filmes, te mandava a máquina com as fotos reveladas, e dentro da máquina tinha mais um rolo de filme, né, de 100 poses. E era essa a maneira com que a Kodak realmente começou. Então aqui vocês estão vendo do seu lado esquerdo uma máquina dessa, onde você poderia estar manuseando e tirando a sua foto. O slogan da empresa era: você aperta o botão, a gente faz o resto. E o nome Kodak não existia antes. Ele foi criado pelo próprio Eastman. E ela estava buscando um termo curto, inédito e que soasse bem independente do idioma inglês, logicamente. Ele só sabia que gostava da letra K e achava forte, e aí ficou brincando com as palavras até chegar na palavra Kodak. Eu acredito, até porque eu também pensava que fosse, quando eu falava em Kodak, eu imaginava que era uma empresa de origem japonesa. Jamais eu poderia imaginar que de japonês não tinha nada, né? Interessante. Então isso daí é uma coisa que saltam aos olhos, tá? Apenas como uma observação. Um clique traz o outro. Eastman lançou no ano seguinte, de forma comercial, o primeiro rolo de filme celuloide transparente e flexível da história. Foi no comecinho da fotografia amadora. A marca virou oficialmente Eastman Kodak Company em 1892. A primeira logo era bem sem graça. E aquela identidade visual que nós estamos acostumados, aquele vermelho, amarelo, só apareceu bem mais tarde. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns dos desenhos, né? Alguns dos logos. Então você vê lá o logo de 1907 e aí ele toma mais ou menos uma performance que de 35 até 87 ela tem umas pequenas variações, mas o jeitão não muda muito. É o vermelho com amarelo, né? Aí de 96 para frente é que logicamente ela dá uma mudada nesse visual, tá? Mas voltando aos lançamentos, a Kodak Pocket foi lançada em 1895 como o primeiro modelo de câmeras de bolso, né? Isso para a época era uma revolução, porque até ali era aquele modelo que eu tinha comentado. Aquela placa, o cara cobria e assim por diante. De repente você tem uma caixinha que tira foto. Era uma revolução na época. Mas a revolução mesmo foi a Bauer, essa máquina que está logo abaixo, de 1900. Em forma também de caixinha, ela custava $1 e foi a primeira considerada acessível. A série durou até 1986. Olha que interessante. Nós estamos falando de praticamente quase 90 anos. Logicamente, o visual mudou bastante entre uma e outra, mas o conceito de tudo isso
ele ficou, né? É bastante interessante. Ao longo dos anos seguintes, a Kodak não parou de contratar pesquisadores e cientistas para ajudar a criar novos formatos de filme. E ela também não parou de expandir para outros países. Em 1907, já eram 5.000 funcionários espalhados pelo mundo. Olha que interessante. Uma empresa que acabou de nascer, né? Nós estamos falando que, é lógico que em 1888 é que teve o primeiro registro, então nós estamos falando aí praticamente 19 anos, essa empresa já estava com 5.000 funcionários, né? Então, é lógico, tudo isso tem muito a ver, logicamente, com a inovação, porque era uma coisa nova na época, né? Então, a Kodak teve um papel importantíssimo no desenvolvimento do cinema e do vídeo caseiro. O filme fotográfico do Eastman foi essencial para as câmeras de filmagem de Thomas Edison. Já o projetor Kodascope e os filmes coloridos de 16mm, que é o Kodacolor, criaram muitos cinegrafistas amadores. Logicamente, as pessoas começaram, lógico, essas máquinas também não eram tão baratinhas, né? Mas já era bem mais acessível. E aí começou a ter os filmes caseiros que a gente vê por aí, de vez em quando acha-se um filme em 1920, não sei o quê, aquelas coisas todas, filmes feitos em casa, por quê? Foi tudo a Kodak que propiciou tudo isso, né? Então, criaram esses cinegrafistas amadores. Mas o grande passo veio em 1935 com o Kodachrome, um filme colorido, clássico e de qualidade para a fotografia e o cinema, o qual foi produzido até 2009. Olha que só, de 1935 a 2009, nós estamos falando 65 mais 9, nós estamos falando em 74 anos. 74 anos durou. Então, o Kodacolor, para os mais antigos, né, vamos falar assim, mais próximos da minha idade, eles vão lembrar muito bem daquelas máquinas que você abria a tampinha atrás, colocava aquele rolinho de filme que vocês estão vendo ali, né, colocava atrás, né, o rolo de ideias para que você possa tirar. Há uns anos atrás, você tinha de 12 poses, você tinha de 24 e de 36. Normalmente o mais comum era o de 36, você tirava até 36 posições. E o duro é que muitas vezes, quando você mandava revelar esses filmes, essas fotografias, às vezes acontecia o que? Acontecia de sair com aqueles olhos vermelhos, aquela coisa toda, né? Hoje você tira uma foto, não gostou, você apaga e vai fazendo outro digital, né? Mas na época você só ia saber se a foto ficou boa ou não depois que você revelasse. E o interessante, você pagou por isso, você teve que pagar. Então, as evoluções em filmes, câmeras e projetores não paravam. Em 1938 saiu a Super X20, primeira de controle de exposição automático, com 8 velocidades no obturador. Os negativos Kodacolor começaram a sair em 1942, tá? Então você vê que o progresso começa a ocupar o seu espaço, né? Então isso é bastante interessante. E nós estamos vendo aí uma máquina que é a Stammatic. Na época da Segunda Guerra Mundial, a empresa chegou a ajudar os Estados Unidos fabricando uma granada de mão no formato de bola de beisebol e inventado o sistema correspondente de fotografia de cartas aos soldados e aos transformá-las em filme. Quando a gente vê os filmes da Segunda Guerra Mundial, normalmente você vê quando eles vão lançar aquelas bombas, né? Aquelas granadas, eles puxam aquele pininho e jogam. Tem o formato de uma bola de beisebol. Então, quer dizer, o design, a estruturação, o modelo foi a própria Kodak que participou desse processo. Ela lançou uma das linhas de sucesso de 1963, a Instamark, que é essa máquina que vocês estão vendo aí. Foi um modelo, um design clássico que ficou famoso e por ser, primeiramente, baratinho e de ser fácil de você substituir o filme que você só engatava e colocava. Então, era muito interessante. Já nos anos 70, ela experimentou a câmera Kodak instantânea Kodamatic no estilo Polaroid. Só que o processinho dessa mesma marca logo fez a Kodak parar de fabricar esses modelos.
Por quê? Porque na realidade, aquele negócio não era isso que fazia ela ganhar dinheiro. Isso por quê? Esse tal de digital do futuro, olha que interessante isso daqui. Ao contrário do que muita gente possa pensar por aí, a Kodak não ignorou a chegada da câmera digital. Na verdade, o primeiro modelo inventado foi dentro da própria empresa. Ou seja, a Kodak inventou a câmera digital. E isso nós estamos falando lá em vocês vão ver aqui, 1889, 88, 1988, 1989. E ela ganhou muito dinheiro com patente. Então, até 2007, a Kodak ela tinha a patente das câmeras digitais, que foi uma invenção deles. E isso é que fez, logicamente, ela sobreviver mais algum tempo. Né? Foi bastante interessante. O problema é que ela esqueceu de embarcar nesse processo. E quando ela quis fazer alguma coisa, a situação já estava bastante feia para ela. Né? Um ponto importante, esse rapaz que está aí segurando essa máquina, né? Em 75, o engenheiro da Kodak, Steve Sasson, inventou a primeira câmera digital, que nunca passou de um protótipo. Ela pesava 3,5 kg e usava uma fita cassete para guardar 30 fotos em preto e branco com 0,01 megapixel, levando 23 segundos para gravar os dados. Essa foi em 75. Olha que interessante. Já em 89, ele e o colega Robert Wills criaram a primeira DSLR, que comprimia as imagens e usava cartões de memória como as que nós temos hoje. Esses cartõezinhos que você coloca no celular para poder guardar a foto, guardar as coisas e assim por diante. Era uma coisa super revolucionária para a época. Nós estamos falando em 1989, né? Mas quando o Sasson mostrou essa invenção aos chefes, eles ficaram apavorados e impediram o lançamento. Por quê? A Kodak vivia de vender filme. Então, se eu de repente começasse a embarcar na digital, tranquilamente eu ia começar a perder espaço e outra coisa, ia canibalizar, né, todo esse processo. Então, afinal, isso iria canibalizar o mercado de filme, que era um ótimo negócio de ouro. Até então, pelo menos, né? Até aquele momento. Só que ele não pensou que outras pessoas, outras empresas pudessem entrar no mercado. Existe uma coisa que nenhum segredo fica guardado muito tempo, né? Porque os próprios inventores, eles também vão... Aquele negócio, existe aquela briga, né? E de copiar o que os outros estão fazendo. E logicamente existe o quê? Existe uma busca constante para entender o que o meu concorrente está fazendo, para que eu possa buscar. E nesse meio a gente sabe que existe muita coisa que não se deve nem comentar, né? Bom, e quando a gente fala do declínio da Kodak, logicamente eu já vim comentando com vocês algumas coisas que propiciaram tudo isso, mas vamos lá. A estratégia da Kodak era controlar a cadeia de produtos envolvendo fotografia. Ela vendia a câmera Kodak, os filmes Kodak e depois ela tinha aquelas máquinas gigantescas que faziam revelações, que revelavam os filmes e saía as fotos, né, que também era Kodak. Com esses dois últimos rendiam muito mais, ou seja, vender a câmera não era o que dava dinheiro. O que dava dinheiro era justamente vender o filme, porque você estava sempre... Porque a máquina você compra uma e fica para o resto da vida. E por outro lado, quando você comprou a máquina, o filme não. O filme você vai buscando constantemente novos filmes, porque você vai fazer novos filmes, novas viagens, novos eventos e assim por diante. E você quer guardar aquilo na sua memória, né? Então esses dois últimos é o que realmente fazia a empresa Kodak ganhar dinheiro, né? Isso dava muito certo, mas apostar todas as fichas nessa tecnologia acabou sendo um dos maiores erros da Kodak. Até porque eles mesmos já tinham lançado em 1975 a câmera digital, tá certo? Que naquela foto que está ali, aquele monstrinho, né? Mas nós temos que pensar que
logicamente, depois disso, houve muitos avanços, né? Então, depois que as coisas começaram a acontecer, é que ela começou a querer correr atrás. Então, em 1994, ela lançou uma parceria com a Apple, a TrakeTech, uma câmera digital descontinuada depois de 3 anos, mas que foi considerada um dos primeiros modelos digitais ao consumidor. Então, ela participou desse processo, até porque em 1986 ela inventou o primeiro sensor do megapixel, né? Aquela do DSLR só saiu do papel, porque uma coisa foi mostrada aquele protótipo lá em 1988. Só em 1991 é que ela é chamada de Kodak DCS, né? Em resumo, a Kodak estava presente na briga, sim. Ela até aí ela estava, só que ela não dava tanta importância e também não estava longe de ser a melhor em qualidade. Então ela começou a perder espaço para Canon, para Sony, para Nikon, a Samsung, entre outras, né? Que começaram logicamente a ganhar o seu espaço. Em 1980 a empresa fez 100 anos e com muita moral, lançando até um processo de diagnóstico clínico. A influência da marca era tanta que o termo Kodak Moment, né, era o seu slogan. Ou seja, o momento Kodak, aquela foto que você tirava, aquilo que ficava na memória. Então, virou esse slogan, virou uma forma genérica de descrever aquela cena tão bonita que merecia ser fotografada. A Kodak atinge o seu maior valor de mercado em 97, valendo 31 bilhões de dólares. Então, até 1997, a Kodak ainda estava muito bem no mercado, mesmo sabendo que já estava começando a perder espaço. Se bem que estava perdendo espaço por uma coisa que ela mesma tinha inventado, né? Então, só que a venda das câmeras digitais passou a ser as tradicionais a partir de 2003. Então, a partir de 2003, as câmeras começaram a ser digital e, logicamente, começou a despencar, as máquinas de filme começaram a despencar. E 2 anos antes. E um dos pontos mais negativos da Kodak no digital era falhar nessa capacidade multimídia de subir e compartilhar foto no PC e pela internet. Logicamente, nós estamos falando que no início do ano do milênio, a internet entrou forte, começou-se a falar dos e-mails, aquela coisa toda, e logicamente você tinha que ter softwares que te desse essa capacidade de transformar aquela foto para poder mandar para alguém. E nisso daí a Kodak falhou, né? Ela lançou o serviço Kodak Gallery em 2001, mas perdeu feio para a FLAC, para a Picasa e assim por diante. Em 2012 o serviço fechou e todas as imagens foram para o banco da Superfly. Bom, e eu acho que uma das coisas que veio ajudando nesse processo também é que nas Olimpíadas de 84 a Kodak subestimou as rivais. A japonesa Fujifilm, por exemplo, se aproveitou pegando os direitos de fornecimento dos filmes para a Olimpíadas de Los Angeles e lançado produtos baratos que fizeram o mercado migrar pouco a pouco. Para vocês terem uma ideia, até essa época aí, a Kodak detinha nos Estados Unidos algo em torno de 90% do mercado de máquinas e de filmes. Então, 90% é praticamente a totalização, o totalitário, né, praticamente, né? E de repente ela já começou. Então, vocês estão vendo aí essa máquina agora, a Kodak EasyShare. Talvez o último grande sucesso em hardware da Kodak seja a linha EasyShare. A primeira saiu em 2001 e uma das gerações, a de 2003, até estreou no display AMOLED. Nesse tipo de produto, ela lançou ainda documentos que serviam de impressora para os modelos do EasyShare e um software com o mesmo nome para transferir os arquivos. Tá? Nos anos 2000 são cruéis para a marca. Isso ficou óbvio até porque eu já vinha falando. E aquela esnobada no digital cobra o seu preço. É lógico que eu lá atrás, o meu foco, eu como empresário Kodak, o meu foco era vender e o serviço de revelar os filmes e, logicamente, de vender as fitas, né? Os filmes.
Mas é autonegócio. O mercado, a tecnologia vai andando e as coisas vão acontecendo. E uma hora o pessoal vai migrando e aí eu vou perder no cliente. Em 2002, as câmeras de filmes deixaram de sair em alguns mercados e 2 anos depois aconteceu o mesmo com os filmes. Aí empregos são cortados aos montes. Em 2008, a maior receita passa a vir do licenciamento das patentes, que é aquilo que eu comentei lá atrás. Quando as patentes das próprias câmeras digitais é que estava sustentando a Kodak. Olha só, aquilo que a matou estava dando para ela a sua sustentação. A empresa tentou separar as divisões de impressão, impressoras e produtos químicos e vendeu a de raio-x. Mas logicamente não adiantou. A falência não demorou a chegar. A Kodak pediu concordata em janeiro de 2012, entrando num programa do governo dos Estados Unidos de proteção às empresas que precisam de recuperação financeira. Aí o mercado de fotografia foi morrendo aos poucos para a Kodak. Apple, Google, entre outras marcas de tecnologia, fizeram um saldão e levaram as várias patentes da empresa. Ou seja, foram lá e foram comprando as patentes, até porque ela estava cheia de dívidas e foi obrigada a ter que vender os seus direitos, né? Ela ainda perdeu os direitos de batismo do Kodak Theatres, o auditório em que a cerimônia do Oscar é realizada. Até ali, olha o nome, Kodak Theatres. É a mesma coisa hoje a gente falar que a Copa do Mundo no Japão, né? O Japão é que começou, era a Copa Toyota lá atrás, aquela coisa toda. Depois, logicamente, foi ganhando espaço, foi sendo valorizada a Copa do Mundo. E aí, logicamente, várias outras marcas começam a querer entrar e aí o valor começa a ficar alto, as empresas, de repente, começam a sair fora. O único que durou um pouco mais foi o CEO, o Antônio Pérez, que ficou de 2005 até 2014, né? Isso por quê? Porque ele estava naquele processo da liquidação da empresa. Os equipamentos de scanner, digitação do documento, microfilme, entre outros, viraram uma empresa separada, com sede no Reino Unido e orçamento bem mais reduzido, a Kodak Alaris. Depois do primeiro ano e meio parada, a marca conseguiu investimento e ressurgiu das cinzas com um foco totalmente diferente. Ela agora é uma empresa de tecnologia focada em imagem, tá? Então, a Kodak hoje sobrevive no mercado de impressão voltada ao mundo dos negócios e até de embalagens, além de manter contratos com estúdios de cinema para fornecer filmes. Ela até tentou lançar um smartphone lá em 2016, chamado Electra, né? E relançou uma câmera Super 8 e até uma Actiocam chamada de Peace Pro, mas nenhuma delas deu certo, né? Então, a falência da Kodak foi considerado, a falência da Kodak foi consequência de previsões incorretas. Aliás, então, lógico que a Kodak foi uma das que tomaram decisões erradas, mas ela teve muito tempo para mudar o foco, que é o caso da IBM, que nós vamos falar mais à frente. A IBM também passou por situações muito difíceis, mas ela conseguiu dar uma guinada, né? Coisa que a Kodak ela não conseguiu. Esse trabalho teve, logicamente, a participação de um levantamento feito por Newton Kleiner, que trouxe bastante fotos e que possibilitou que a gente pudesse fazer esse trabalho, ok? Bom, pessoal, nós nos vemos na sessão 3, que nós vamos falar de outras empresas. Não percam esse processo, né, que eu tenho certeza vai servir de base para que vocês possam visualizar o que as empresas fizeram de errado e que, logicamente, estão pagando caro por isso. Ok, pessoal? Vejo vocês no próximo vídeo.